Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e a você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo neste quarto trimestre de 2021 sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. No próximo domingo estudaremos a lição de número 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito. Antes de prosseguir, eu quero deixar aqui um abraço para alguns irmãos que têm nos acompanhado neste canal. Quero mandar um abraço lá para Campina Grande, Paraíba, para a irmã Rejane Alexandrino. Quero deixar um abraço para o presbítero Ranieri, da Assembleia de Deus em Itaipuaçu, filial da ADCOL. Também a irmã Maria Cristina Gonçalves, de Florianópolis, Santa Catarina. Também quero deixar para aqueles que nós consideramos, eu e a irmã Leila temos alguns filhos e filhas, por onde passamos, nas igrejas nas quais nós trabalhamos, nós sempre deixamos laços de amizade, de cordialidade, e alguns sempre chegaram mais próximo de nós, e nós assim fazemos esse contato maravilhoso até hoje. Quero deixar um abraço para o meu filho Marcelo Suzano, quero deixar um abraço para o meu filho Robson Campos, aqui da congregação Yanaia Filial da ADCOL. Quero deixar um abraço para o meu filho Fábio Rodrigues, presbítero Fábio Rodrigues, meu auxiliar na Assembleia de Deus em Colubandê, na Escola Bíblica Dominical. Quero deixar um abraço também para minhas filhas, a irmã Cláudia Rocha, lá de Serra, Espírito Santo. Também para Raquel Brito, uma filha nossa que nós adotamos ali em Alacomba, na Assembleia de Deus em Alacomba, filial de Colubandê, filial da ADCOL. E por último aqui um especial abraço para a minha filha Valéria Machado. É uma serva de Deus que está conosco, sempre conosco, nos ajudando e nos incentivando. E nós temos feito um laço de amizade, de cordialidade, um laço familiar mesmo. Sou tratado como pai, ela como filha, e assim nós vamos semeando o amor, e assim Deus vai abençoando a cada um de nós. Eu agradeço a todos vocês e a todos vocês que estão conosco aqui, que o Senhor possa abençoar a tua vida no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos lá? Ó Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez, para pedir a Tua graça, o Teu amor, para pedir a Tua direção, para pedir a Tua inspiração, Senhor. Iremos abrir a Tua palavra e explicar textos sagrados aqui, Senhor, e nós precisamos da inspiração do Teu Espírito. Se conosco, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, prosseguir, e eu quero dizer para você que ainda não deixou ainda o seu like, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal. Nós estamos quase chegando aos 1000 inscritos. E você, meu querido irmão que está me ouvindo agora, faz parte dessa conquista. E você pode me ajudar a alcançar este número e até números maiores, compartilhando com aqueles que você conhece, pessoas que amam a escola dominical, pessoas que precisam de subsídio. Compartilhe com esses irmãos e irmãs para que eles possam também ter acesso a esse material que nós deixamos aqui e ajudar a transmitir a lição da escola dominical no próximo domingo. Faça isso, eu creio que vai ser maravilhoso contar com você, e eu quero contar com a sua ajuda, e creio que Deus tem interesse de que a sua palavra, de que o esclarecimento da sua palavra chegue para mais e mais pessoas. Vamos então começar e ir para nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Repetindo: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. A nossa verdade prática diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. O objetivo geral da nossa lição é este: conscientizar de que
é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Nossos objetivos específicos são estes: expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito é o primeiro. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Terceiro e último, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Você vai observar apenas uma diferençazinha na última ou no último objetivo específico. Apresentar a fonte de ensino está na nossa revista e nós colocamos do ensino porque achamos mais apropriado, mas não há diferença alguma de sentido ou de significado. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Interação com o professor, ou interagindo com o professor, é uma parte que vem antes da introdução. Diz assim: os obstáculos no caminho da vida cristã são numerosos. Só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre esses obstáculos. Irmãos, nós podemos trocar esse entre por para superar esses obstáculos. Porque a ideia não é que a gente fique apenas driblando os obstáculos, mas ultrapassando-os, superando-os. Nós precisamos enfrentá-los e assim o Espírito Santo nos fortalece e também nos adverte, nos corrige. Nós vemos isso na vida de Paulo quando o Espírito Santo o proibiu de ir para a Bitínia e também em um certo momento de ir para a Ásia, mas guiado pelo Espírito, no tempo certo ele foi à Ásia e fez um excelente trabalho no tempo certo, porque ele obedecia à voz do Espírito Santo. Quando Paulo exerceu o ministério, o Espírito foi agente fundamental para o apóstolo, para que o apóstolo combatesse o bom combate, terminasse a carreira e guardasse a fé. Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Então, amados, é importante ressaltar isso desde o início da lição. Nosso comentarista chega a orientar para que você fale para os seus alunos qual a importância do Espírito Santo no ministério ou na vida ministerial ou na vida cristã. É uma pergunta bem sugestiva e você pode fazer isso aos seus alunos para ver até que ponto eles sabem qual é a importância da atuação do Espírito Santo. Aqui na nossa revista fala assim: sua unção é indispensável para a nossa caminhada com Cristo. Indispensável para quê? Pergunte ao seu aluno o que ele percebe como importância do Espírito Santo numa carreira ministerial. É claro, você deve elaborar uma resposta mostrando para os seus alunos que o Espírito Santo é de vital importância, tanto para despertar, quanto para animar, quanto para impulsionar, para capacitar, para instruir, para direcionar. Então você prepare já uma resposta substancial para dizer aos seus alunos, para mostrar ao seu aluno que realmente o Espírito Santo ele é indispensável. Por isso Paulo começou no Espírito, viveu no Espírito e terminou a sua caminhada no Espírito. Vamos então à nossa introdução e eu tenho uma recomendação para você já nessa introdução. Na primeira frase, nós temos o quê? Está assim na nossa revista: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter
como missão de vida, dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Na nossa revista está Atos capítulo 19, versículo 21 e 22. Eu recomendo que você leia Atos capítulo 18, versículo 5 e Atos capítulo 20, versículo 21 a 24. Eu vou ler para você e mostrar por que estou recomendando. Atos 18, versículo 5 diz assim: E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21 a 24, temos assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Primeiro tópico da nossa lição é este: pregando a Cristo no poder do Espírito. Primeiro item: Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 19. E logo em seguida ele pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Atos capítulo 9, versículo 20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Cristo e este crucificado, que foi a lição anterior, a lição da semana passada. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a parte final do versículo diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Prosseguindo, vamos para o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, diz o nosso comentarista, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram o seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Na próxima tela eu vou mostrar para você uma parte de uma cronologia que nós deixamos para vocês há 2 aulas atrás. Você pode buscar esta aula e vai ver com mais detalhe. Veja o seguinte: depois de apenas 15 dias com os irmãos em Jerusalém, isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 18 a 24, levaram-no para Cesareia, de onde embarcou para as partes da Síria e Cilícia, Gálatas capítulo 1, versículo 21, e ficou em Tarso cerca de 10 anos. Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz que somente após 14 anos ele voltou outra vez a Jerusalém. Está registrado na Bíblia isto. Barnabé então solicitou que ele viesse para Antioquia para ajudá-lo numa missão entre os gentios. Atos capítulo 11, versículo 20 a 26. Esse versículo 26 é maravilhoso porque este versículo diz que em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos, ou seja,
pessoas que agiam e eram parecidas com Cristo. Vamos lá, prosseguindo. E um ano após, voltou para Jerusalém para socorrer os irmãos da Judéia. Acabando sua missão, retornou para Antioquia, de onde iniciou suas viagens missionárias. Temos aqui, portanto, Paulo e as 2 viagens missionárias neste terceiro item do primeiro tópico. Mas veja, irmãos, que eu coloquei a palavra primeiras, porque nós temos o quê? Paulo e as 2 primeiras viagens missionárias. Nós falaremos da terceira viagem, então é melhor ser cauteloso neste momento, caro professor, para que o aluno não pense que houve apenas 2 viagens missionárias. Então, se você quiser colocar na sua revista aí a canetinha, coloque Paulo e as 2 primeiras viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo estava acompanhado de Barnabé, que era um conselheiro competente. Ambos passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Eu quero adiantar a tela e vou voltar depois para mostrar a você o seguinte. Eu trouxe para você aqui um singelo mapa para mostrar esta primeira viagem. Não vamos detalhar, mas apenas mostrar a você quais foram os passos dados pelo apóstolo Paulo nesta primeira viagem missionária. E eu quero fazer isso também com a Bíblia aberta para mostrar para você coisas que talvez você não saiba ou que já ouviu falar, mas não lembra neste momento. Mas é bom você saber que essa viagem missionária começa em Atos capítulo 13, lá no versículo 4, diz assim, que eles foram enviados pelo Espírito Santo, e ali nós temos Antioquia. Faltou neste mapa aqui a Seleucia, que fica bem aqui perto de Antioquia, que está em Atos capítulo 13, versículo 4. Então dali partiram para onde? Para Salamina, que está em Atos 13, versículo 5. E na ilha de Chipre ainda, eles foram depois para Pafos. E depois que eles estavam em Pafos, eles navegaram e foram para Perge da Panfilha. Isso está registrado em Atos 13, 13, e fala assim a palavra do Senhor: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfilha. Aconteceu algo interessante neste trecho da viagem. João apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Isso mais tarde vai gerar um conflito muito grande entre o apóstolo Paulo e Barnabé, tanto que eles vão se separar, mas a obra de Deus não sofreu, porque eles foram para partes distintas e o evangelho continuou crescendo. Depois de chegar a Perge, veja aqui que no continente ele percorreu Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e voltou para Antioquia. Foi uma viagem pequena, mas que mostrou uma experiência maravilhosa, como o evangelho já estava chegando aos gentios, eles estavam recebendo a palavra do Senhor. Paulo chegava, ia nas sinagogas e algumas das pessoas que ali estavam acreditavam na sua palavra, criam na sua palavra, na sua mensagem, se convertiam, mas outros o expulsavam, e Paulo teve que sair de cidade em cidade, mas ele pregava o evangelho, ganhava almas para Jesus, e esta foi a sua primeira viagem. Na segunda viagem, voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Esta segunda viagem aconteceu após o Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. Agora os apóstolos tinham uma carta dos apóstolos de toda a comunidade cristã que estava ali em Jerusalém, para que os gentios fossem recebidos na igreja, com algumas restrições, sim, que está em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 29, versículo 29, Atos 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então agora, Paulo ele vai percorrer algumas dessas cidades, algumas dessas igrejas que foram fundadas na sua primeira viagem, e vai então
confortar os irmãos e dizer, olha, já foi resolvido em Jerusalém, vocês podem sim agregar-se a nós, apenas estas restrições vocês devem cumprir. Isso causou grande alegria para os irmãos, diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 15, versículo de número 40, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passando pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo então chegou a Derbe e Listra, então começou uma segunda viagem missionária, que eu trouxe para você também um mapa, para que você possa acompanhar e entender algo interessante, que tem tudo a ver com a nossa lição. Nós temos o que aqui? Nós temos Paulo, ao invés de partir agora pelo mar, ele vai por terra, passando por Tarso, Derbe, Listra, vai passando por Icônio, Antioquia, onde anteriormente ele teve na primeira viagem, confortando os irmãos e dando-lhes uma palavra de ânimo. Mas Paulo ele vai um pouco mais longe, ele agora vai até Troade, e isso está registrado no Atos capítulo 16, versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Em Atos 16, voltando um pouquinho, versículo 1, nós temos Paulo em Derbe e Listra. Em Atos 16, versículo 2, Paulo em Listra e Icônio. Paulo, no poder do Espírito, é uma lição que nos mostra que não é apenas realizar, é também obedecer. Estar debaixo do poder do Espírito não é apenas fazer milagres, mas é também obedecer quando o Espírito Santo disser não. E o versículo 6 diz assim, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. E versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então Paulo segue viagem, porque algo de maravilhoso estava por acontecer. Em Troade, versículo de número 9 do capítulo 16, fala que ele teve uma visão. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia. Nós deixamos aqui bem no alto do mapa, a Macedônia. Macedônia, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Esse versículo nos mostra que Lucas estava junto com Paulo e Silas e agora também com Timóteo nesta missão. Em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, nós vemos que Timóteo então se une a Paulo, a Silas, e também Lucas está junto com eles registrando, porque ele usa agora a palavra no plural, procuramos. Versículo 10 mostra a presença de Lucas também com o apóstolo Paulo. Mas o que é importante para nós aqui, irmãos, é que Paulo ele passou por todas essas cidades, Bereia, Tessalônica, ele esteve em Atenas, depois em Corinto, ele passou por Éfeso e desejou muito regressar a Éfeso. E isso ele vai fazer na terceira viagem, ele vai direto a Éfeso e vai encontrar ali os 12 varões que nós estamos estudando nessa lição. Como é bom você observar no mapa que Paulo foi impedido em um momento de estar pregando em Éfeso, mas no tempo certo ele passou por Éfeso, não ficou em Éfeso, mas disse que ele desejava voltar ali. Diz aqui a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, diz assim, versículo 19, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Deixou quem? Priscila e Áquila, estão citados no versículo anterior. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogavam-lhe eles que ficasse por mais algum tempo. Não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então Paulo não ficou muito tempo em Éfeso na segunda viagem missionária, mas na terceira viagem missionária foi algo maravilhoso. É só você ler o que aconteceu em Atos capítulo 19. Regressando para esta tela, nós queremos ler apenas a última frase que diz assim, em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Amém. Vamos então mostrar aqui para você a terceira viagem. E aí nós vamos confirmar isso na leitura que faremos da revista. Ele parte de Antioquia, passa por Tarso, Derbe, Listra novamente, Icônio, chega a Éfeso. Chegou a Éfeso e ali ficou
um bom tempo pregando a palavra do Senhor e Deus, fazendo maravilhas extraordinárias nesta cidade. Vamos prosseguir. Segundo tópico da nossa lição, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito, é o primeiro item do segundo tópico. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Veja, amados irmãos, que aí estamos na terceira viagem missionária. Na primeira, Paulo não chegou nem perto de Éfeso. Na segunda, ele passou em Éfeso, mas ali não permaneceu. E na terceira agora, ele vê que Éfeso é um lugar profícuo, é um lugar frutífero para o crescimento do evangelho. Mas ali ele encontra 12 varões que necessitavam da unção e do poder do Espírito Santo. Continuando, eles criam em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Prosseguindo, item número 2 do segundo tópico. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. E eu trouxe a você uma reflexão interessante em 3 frases que eu deixei abaixo para você. Primeiro a Páscoa, depois o Pentecoste. Primeiro Gólgota, depois o cenáculo. Primeiro a conversão, depois o revestimento de poder. Nós, para alcançarmos o Pentecostes, precisamos passar pela Páscoa, ou seja, primeiro Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício santo, imaculado diante de Deus, e depois ele prometeu e enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Então, amados irmãos, aqui esta tela nos mostra uma coisa interessante. Há uma distinção entre batismo no Espírito Santo e conversão. Algumas igrejas, nós respeitamos o posicionamento religioso e doutrinário de todas as igrejas que são evangélicas, mas nós não podemos conceber alguns pensamentos quando vemos na Bíblia o fundamento daquilo que nós cremos. Por exemplo, dizer que a pessoa aceitando a Jesus recebe batismo com o Espírito Santo na mesma hora, isso contradiz o que nós estamos acabando de ver aqui. Paulo, por exemplo, ele se converteu e depois ele recebeu o poder do Espírito Santo. Estes irmãos estavam ali, eles criam no Senhor Jesus Cristo, mas faltava-lhes a experiência pentecostal. Então, amados irmãos, precisamos passar pelo Gólgota e crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas precisamos chegar no cenáculo e receber o poder de Deus para então sermos comissionados para pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Jesus Cristo mesmo disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois de revestir de poder, Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos então pregar o Evangelho para que a pessoa se converta e após a conversão, vamos encaminhar essas pessoas para o Pentecostes. Vamos levar os novos convertidos a buscar o batismo no Espírito Santo. Vamos levar as pessoas que já não querem mais buscar o poder do Espírito Santo a orar e buscar, porque é necessário que a igreja seja revestida de poder para com ousadia realizar a obra do Senhor. Chegamos ao terceiro item do segundo tópico. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Amados, preste atenção neste título e nós temos uma observação importante no final. Nós sempre obedecemos aquilo que vem na nossa revista, mas nós temos a palavra de Deus e algumas coisas nós observamos e nós temos aqui a liberdade de expor para você
aquilo que pelo texto sagrado nós percebemos. Vamos lá. Quem era Apolo? Apolo, diz a palavra do Senhor o seguinte, Atos capítulo 19, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Apolo veio de uma cultura, de uma cidade de cultura elevada. Alexandria era o lugar onde havia a maior biblioteca do mundo naquela época. Então, Apolo era um homem eloquente e conhecia apenas o batismo de João. Mesmo assim, amados, ele era um homem que disputava nas sinagogas e tinha um compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, Apolo se tornou uma referência de homem eloquente, conhecedor das sagradas escrituras. Mas, quando Áquila e Priscila notaram que ele estava ali e que estava realmente ensinando com ousadia, chamaram Apolo e, diz a palavra do Senhor, declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Versículo 28 de Atos capítulo 18. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo tornou-se, diz aqui o nosso comentarista, pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Antes que o apóstolo Paulo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. E aí a nossa revista, irmãos, diz que foi através de Áquila e Priscila que Apolo teve conhecimento sobre o Espírito Santo. Diz assim na nossa revista, eu vou ler para você esta parte para depois ler o que nós colocamos aí no final desta tela. Diz assim a revista, quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Eu tenho que dizer para os irmãos o que eu deixei aí no final da tela. Não há na Bíblia a afirmação que Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso para orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Isso nós não vemos na Bíblia declaradamente assim. Claro, Áquila e Priscila, eles orientaram a Apolo mais pontualmente acerca do Evangelho, mas nada é citado sobre a unção, o poder ou a vinda do Espírito Santo, conforme o nosso comentarista colocou na nossa lição. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro item, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, ou seja, era experiência individual, não havia a efusão do Espírito ou o derramamento do Espírito, mas era algo que acontecia na vida de cada um, que o Senhor chamava para missões específicas, como foi com Sansão, com Davi e outros homens do Antigo Testamento que receberam a unção do Espírito Santo individual sobre as suas vidas. Mas quando nós lemos os escritos de Paulo, nós vemos como Paulo ele foi iluminado e despertado para mostrar o que verdadeiramente era a ação do Espírito Santo. Eu chamo a sua atenção para apenas um capítulo da carta aos Romanos,
capítulo número 8, mostra em vários versículos o que? A divindade e a personalidade do Espírito Santo. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo guia. Versículo 16 diz assim: e o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica. E por último, apenas para um exemplo, eu estou dando para vocês aqui esses versículos como exemplo. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo tendo um conhecimento anterior apenas do Antigo Testamento acerca de Deus, o apóstolo Paulo, ele registrou nos escritos sagrados do Novo Testamento a divindade, a personalidade do Espírito Santo de forma preciosa para nós. Prosseguindo, segundo item do terceiro tópico, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de forma objetiva e clara. E aí fica marcante algo maravilhoso, irmãos, que eu posso comentar com você neste momento. A revelação do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, está tanto na palavra quanto na experiência. Registrado na palavra de Deus, como no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, mas também na vida de cada crente, na vida daquele que crê. O Espírito Santo enche, o Espírito Santo faz esta vida transbordar. Então, além da revelação bíblica, nós temos a experiência pentecostal, que deve ser buscada e vivida por todo cristão. Terceiro e último tópico da nossa lição, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Vamos lá? Vamos ver. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Irmãos, às vezes o pastor, ou o dirigente, ou o pregador, ele, para impor o seu pensamento e as suas ideias, ele destrói os pensamentos cristalizados até aquele momento. Não, nós devemos aproveitar bem tudo aquilo que foi construído. E tudo aquilo que estava acontecendo em Éfeso ali foi uma construção. Primeiro conheceram o batismo de João, depois conheceram o batismo de Jesus, depois conheceram o batismo com o Espírito Santo. E aí os milagres foram acontecendo na igreja, de forma que há um versículo que traz bastante surpresa quando vemos escrito o seguinte, Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Que interessante isso, amados irmãos, porque Paulo trouxe para Éfeso o avivamento na cidade. A cidade ficou agitada com a presença do apóstolo Paulo ali. E esta igreja, a igreja de Éfeso, se tornou uma igreja poderosa, uma igreja que foi um referencial para aquela geração naquela época. Então, Paulo aproveitou o que foi ensinado. Olha, João batizou para o arrependimento, mas ele falava de Jesus, e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. O batismo de João foi por um tempo, agora vocês precisam se batizar em nome de Jesus, e tem mais. Além disso, vocês precisam receber a renovação espiritual, o batismo no Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Isso aconteceu nessa terceira viagem, quando Paulo ali chegou. E eu acho interessante, meus amados irmãos, eu vou ler para você em Atos capítulo 19, diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, aquele mapa que nós mostramos para você diz exatamente isso, vamos lá, tendo passado por todas as regiões superiores, por todas as regiões, passou direto ali, naquele não parou, ele estava com Éfeso no seu coração, ele estava desejoso de chegar a Éfeso para
ali dar continuidade àquilo que ele mal começou na segunda viagem. Prosseguindo aqui nesse texto, diz assim: chegou a Éfeso, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns irmãos, ele achou alguns irmãos, achou 12 irmãos. E vem esse diálogo que nós lemos já na nossa leitura em classe, que você já sabe, e vamos então para a nossa revista para nós fecharmos esta aula. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso, e eu sou mais ousado e digo para você, na cidade de Éfeso, porque você vai ver aqui nos versículos 12 e 13 como que os homens começaram a se converter e a queimar seus livros. Atos capítulo 19, versículo 19 diz: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E diz o versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Meus amados irmãos, que lição para nós! Nós precisamos do evangelho de poder em nossos dias. Nós precisamos agitar as cidades com o poder de Deus. A igreja deve parar de ser tímida neste momento tão difícil que nós estamos vivendo e avançar. Certamente as forças do inferno irão recuar. Essa experiência, diz nosso comentarista, levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja, porque havia um homem que estava vivendo no poder do Espírito. Vamos à nossa conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Amém? Amém. Eu quero terminar esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a próxima aula. Falaremos sobre o que, pastor Daniel? Lição número 7. Paulo, o plantador de igrejas. Que maravilha será essa lição. Você não pode perder. Esteja conosco aqui. Pela graça de Deus, queremos estar aqui na semana que vem trazendo para você este precioso ensino. E eu quero terminar esta aula agradecendo mais uma vez a você que está nos assistindo, você que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e eu quero também agradecer a minha família, minha esposa, a irmã Leila, os meus filhos Elias e Letícia, que estão sempre comigo aqui, nos ajudando, nos incentivando. E eu desejo a você uma aula abençoada no próximo domingo. Vá preparado, anote todas as observações que nós passamos para você aqui, discuta com os seus alunos, sempre levando um conteúdo adicional para que ele possa ter interesse de estar sempre presente na escola bíblica dominical. Não seja tão previsível, caro professor. Não fique lendo a revista na frente da classe. Leia a revista durante a semana, esteja preparado para responder aos seus alunos, esteja apto para instruí-los naquilo que está sendo transmitido pela revista. Então, eu agradeço aqui também ao meu pastor, o pastor Samuel da Silva, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Culubandê, onde sirvo ao Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima aula. No nome de Jesus. Amém e amém.